Quero fazer assim uma homenagem à minha mãe, essa mãe guerreira, essa mãe que lutou por mim, pelos meus irmãos, não olhando as dificuldades da vida, né? Enfrentou tudo por nós, mesmo nós estando muitas das vezes errados, né? Mas ela soube nos educar da melhor forma possível, qual ela conseguiu. Sei, mãe, que não sei muito me expressar, né? Mas da forma que Deus me ensinou, né? Eu vou me expressar aqui, dizendo assim, que a senhora é a melhor mãe do mundo para mim. Não só porque hoje é o Dia das Mães, porque foi uma data criada em homenagem para todas as mães, mas isso eu reconheço todos os dias, a mãe a qual a senhora é. Pois a senhora me ensinou a viver, ensinou a nós em meio a tantas dificuldades que passamos quando nós éramos pequenos. A senhora ensinou realmente que a vida ela tem um valor muito grande, não só para aqueles que têm condições, mas para aqueles que também não têm condições. A senhora, minha mãe, conseguiu mostrar para mim e para os meus irmãos um exemplo de superação. Por isso eu posso dizer, minha mãe, que a senhora é uma sobrevivente em meio a uma guerra. Porque criar 5 filhos sem ao menos ter um pai ao lado para poder ajudar a educar esses filhos, eu sei que é muito difícil, minha mãe. Mas a senhora conseguiu, com a ajuda daquele grande Pai que está nos céus, o nosso Deus. A senhora teve forças de cuidar de nós, em meio a tantas dificuldades que passamos. Eu lembro, minha mãe, que a senhora muitas das vezes não tinha o dinheiro para poder colocar comida em casa, e a senhora trabalhava, e lá a senhora ganhava a marmita para poder almoçar, e a senhora não almoçava, a senhora guardava e trazia para nós comer à noite. Isso é uma coisa, mãe, que eu não vou esquecer nunca na minha vida, porque eu lembro das dificuldades que passamos e do amor grande que a senhora tem por nós. Muitos diziam para a senhora desistir de nós, abrir mão de nós, abandonar tudo, deixar tudo para trás, entregar nós até numa FEBEM ou nas mãos de pessoas aí. Mas a senhora sempre disse, não, é meus filhos, Deus me deu e eu vou cuidar até o fim. E realmente, minha mãe, a senhora cuidou de nós com esse amor. Por mais que nós fomos tão ingratos para com a senhora, muitas das vezes não obedecendo a senhora colocava nós na escola, muitas das vezes nós se desviávamos os caminhos, ia bagunçar na rua, e a senhora não sabia, e à noite vinham as reclamações em casa, e a senhora batia no peito, não, meus filhos, eu coloquei eles foram estudar, eles ficam em casa, muitas das vezes achando que nós estávamos certos, mãe, e muitas das vezes nós estávamos errados, e a senhora nos defendeu inocentemente. Mas Deus, que é bom, que deu sempre a vitória pela inocência a qual a senhora teve naqueles momentos, e nos defender mesmo nós estando errados. E a senhora não sabia.
Então, minha mãe, eu venho agradecer a senhora, mãe, pela senhora ter feito tudo de bom para comigo, para com meus irmãos. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus e agradecer a senhora pelos bens que a senhora fez por nós. Muitas das vezes deixou de comprar roupas para a senhora para poder nos vestir. Realmente deixou de comer para nos dar de comer. Trabalhou noite, dia, chegava tarde em casa para poder ganhar o dinheiro, para poder botar o sustento em nossas mesas. Ficou doente, contraiu doenças muitas das vezes no trabalho, as enfermidades, dando a vida, derramando o suor, o sangue por mim e pelos meus irmãos. Mas tudo isso feito com amor, tudo isso feito com o maior carinho. Eu lembro, minha mãe, quando eu era pequenininho, que a senhora arrumava todos nós para nós ir para a escola. Nós tudo pequeno, do maior para o menorzinho, saía aquela fileirinha para ir para a escola. A senhora debruçava na janela do apartamento e ficava olhando nós ir para a escola. Nós olhávamos para trás e a senhora estava lá nos olhando, talvez imaginando ali o meu futuro, meus filhos, meu orgulho. E eu louvo a Deus, mãe. Eu louvo a Deus pela senhora. Eu agradeço muito a Deus por tudo mesmo que a senhora fez por mim, minha mãe. Porque hoje eu posso parar e olhar para trás e ter uma história para contar de uma mãe guerreira, de uma mãe que nos amou verdadeiramente com amor incondicional, com uma mãe que lutou bravamente pelos seus filhos, enfrentou noites frias, enfrentou muitas das coisas, mas não desistiu, não abriu mão. Por isso eu digo que a senhora, minha mãe, aleluia, graças a Deus, a senhora é uma dádiva de Deus na terra, porque cuidar de 5 filhos não é fácil. Eu lembro, minha mãe, que a senhora sempre falou para nós assim: meus filhos, vocês estão sendo criados sem pai, mas nunca odeie o seu pai. Ame eles, mesmo ele não ligando para vocês. Não deixe de amar seu pai, porque acima de tudo ele é seu pai. E eu agradeço a Deus, minha mãe, porque eu não consegui odiar meu pai pelos conselhos que a senhora me deu. Muito obrigado, minha mãe, por ser essa mãe batalhadora, por ser essa mãe honesta que é, por ser essa mãe guerreira, que a senhora nos ensinou a ser honesto. A senhora foi e sempre foi uma mãe, um pai para mim, uma professora, uma mãe que, nossa, eu não tenho muito assim como me expressar, mãe. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida, minha mãe, pela senhora existir nessa terra, por ter deixado realmente esse exemplo para nós. Que a história que a senhora criou, essa história vai ficar para a eternidade com Deus. Porque grandemente Deus tem te recompensado e grandemente Deus há de lhe recompensar, mãe. Pela senhora ser esse exemplo de mãe, esse exemplo de vida. Se muitas das vezes nós quebramos a nossa cabeça, se nós damos muitas das vezes murro em ponto de faca, e muitas das vezes a vida teve que nos ensinar, porque às vezes também nós não queríamos aceitar muitas das vezes os conselhos da senhora, mas valeu mesmo por tudo.
porque quando nós crescemos e paramos e começamos a analisar, a gente sempre consegui perceber realmente que a senhora estava certa e está certa até hoje. E até hoje continua sendo essa mãe maravilhosa, né, que nos ajuda nos conselhos, nos ajuda em tudo. Por isso eu quero dizer para a senhora, mãe, muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado mesmo. Eu queria cantar, minha mãe, para a senhora uma música do cantor Marcos Antônio. Eu não sei cantar muito bem, mas eu vou cantar para a senhora em homenagem à senhora, pela mãe que a senhora é. E eu lembro também que a senhora criou nós nos caminhos de Deus, nos levou para a casa de Deus, para ouvir sempre a palavra de Deus, porque a senhora sempre lutou também pela vida espiritual. E eu lembro que a senhora sempre falou para nós das coisas boas, né, do amor de Deus. Sei que nem todos caminham nesse caminho, no caminho da graça de Deus, mas a senhora fez a sua parte, minha mãe. Que hoje eu posso dizer para a senhora pode descansar em paz a tua mente, gozando a paz de Deus, porque a senhora fez a sua parte, né? Fez até o que não poderia fazer, a senhora fez por nós. Então eu vou cantar, minha mãe. Eu não sei muito cantar, mas eu vou cantar para a senhora. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto, do coração o amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto, do coração o amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Realmente, mãe, a senhora sempre foi, aleluia, graças a Deus, o nosso abrigo, né, mãe? E nós sempre foi o sorriso da senhora. E nós somos o vosso fruto, o fruto do seu ventre, a qual a senhora carregou, né? Alguns por 9 meses completo. Já eu fui apressadinho, saí de 8 meses, mas fui carregado sim em seu ventre. Esse fruto, isso é uma dádiva de Deus, a qual as mães têm de poder gerar uma vida através da sua vida. E isso é uma coisa linda na natureza que Deus criou, mãe. Então, a senhora é uma vitoriosa, porque a senhora gerou vidas com a sua própria vida. E hoje está aqui um exemplo de uma vida que superou muitas das coisas, para hoje estar aqui falando para a senhora e agradecendo à senhora pela senhora não ter desistido de mim. Mesmo eu andando em caminhos tortuosos, em caminhos errados, a senhora esteve ali presente para dar o bom conselho, para mostrar para nós o melhor caminho. Mesmo muitas das vezes nós rebeldes, não queria aceitar conselhos, mas a senhora não desistiu. Realmente ouvi a senhora orar por mim, pelos meus irmãos. Realmente
Isso eu posso dizer que eu via a senhora orar e pedia tanto a Deus para que Deus nos guardasse realmente, para que Deus nos abençoasse. Por isso eu sei, minha mãe, hoje eu posso dizer para a senhora é um exemplo para mim, a senhora é o meu exemplo, realmente a senhora é o exemplo. Eu converso com meu irmão Diego, muitas das vezes quando nós temos a oportunidade, e com muitas pessoas, eu conto sim a minha vida, e eu conto esse exemplo que a senhora deixou para mim. Porque, nossa, eu queria ter, mãe, eu queria ter palavras, eu queria ter as melhores homenagens para a senhora, mas nessas poucas palavras eu acho que a senhora vai entender realmente, porque ser mãe não é qualquer coisa, porque muitas das vezes as pessoas estudam, cursam a faculdade para gerar uma experiência, para aprender algo para poder praticar depois. E a mãe não, a mãe é um milagre. Gera o filho, fica ali 9 meses ou até 8, 7, depende. E depois nasce aquela criança, aí nasce aquele sorriso, né? E a criancinha é o abrigo, sente-se abrigado pelos braços da mãe. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa de Deus. Por isso eu quero cantar de novo, mãe, para a senhora. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou. Deus abençoe o meu filho para que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, o amor. Sou o teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, o amor. Sou o teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, muito obrigado, mãe. Que Deus abençoe a senhora grandemente aqui nessa terra, como Ele tem abençoado. Que Ele continue te abençoando cada dia mais, né, mãe? Porque eu sei que tem muitas mães por aí que por qualquer coisa desistem dos seus filhos. Mas a senhora não desistiu. A senhora lutou até o fim, nos criou, enfrentou família, enfrentou vizinho, enfrentou todos, pelo amor a esses filhos. E não tem o porquê de eu não reconhecer, né, esse amor. E não tem o porquê de eu não reconhecer essa luta, né, mano? Essa persistência pelos filhos, né, na verdade. E não tem como, mãe, nós esquecer disso. Jamais esqueceremos. Contaremos sim para muitas pessoas a mãe que a senhora é. Até mesmo para os netos que a senhora vai ter e que a senhora já tem, né? Então eu agradeço muito a Deus pela sua vida, mãe. E por eu ter existido através da senhora. Porque se não fosse através da senhora, eu não estaria aqui. Se não fosse a paciência que a senhora teve para comigo, eu não estaria aqui. Eu agradeço sim, mãe, por tudo. E também quero agradecer a Deus primeiramente e a minha avó Madalena, porque minha avó foi também uma mãe para mim. Porque nas horas mais difíceis também
das nossas vidas. A minha vozinha, Madalena, que está lá em Salvador essa hora. Vó, também quero homenagear a senhora, vó, pela avó que a senhora foi para mim. Porque a senhora ajudou a minha mãe a criar nós. Porque minha mãe, nas dificuldades, deixou nós aí na casa da senhora, minha avó. E a senhora cuidou de nós também. Nos deu a correção na hora precisa. Nos deu o conselho. Também falou para nós do amor de Deus. Minha avó, eu louvo a Deus pela sua vida, minha avó. Eu agradeço a Deus também, porque a senhora me ajudou minha mãe a criar nós. Então não poderia passar batido, minha avó, porque a senhora é a nossa mãe também. Eu sei que eu saí das entranhas de minha mãe, mas a senhora é minha mãe também, minha avó, porque a senhora fez de tudo, nos deu amor de vó e também nos deu amor de mãe. Então, não poderia esquecer da senhora, minha avó. Eu peço até perdão para a senhora, minha avó, pelos trabalhos que eu te dei, né? E eu peço também à senhora, minha mãe, o perdão pelos trabalhos que eu te dei, porque não foi pouco o trabalho. Eu lembro que foi difícil, mas eu agradeço a Deus, minha avó, pela sua vida. Que Deus continue te abençoando grandemente, minha avó, por tudo mesmo que a senhora já fez pelos seus netos e até hoje a senhora faz, pelos seus netos, pelos seus filhos. A senhora, minha avó, é um exemplo de vó, é um exemplo de mãe. A senhora, minha avó, é uma coisa linda que Deus colocou na terra, porque teve muitos filhos, tem muitos netos, e amou e ama até hoje a todos, e cuida de todos. Mesmo nós estamos estando longe da senhora, mas nós não esquece da senhora, minha avó. Nós não esquece pelo que a senhora fez por nós. Um beijo, minha avó, no seu coração, que Deus te abençoe grandemente. E um beijo no coração, minha mãe, por tudo que a senhora fez por mim. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.